Meus irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de mais uma vez falar da palavra de Deus e entrar no seu lar através dessa emissora. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6 do dia 10 de maio de 2020. Essa lição tem como tema a condição do gentio sem Deus. Estamos falando de um trimestre da Escola Bíblica Dominical, da Carta de Paulo aos Efésios, e já estudamos 5 lições. E hoje estudaremos a 6ª. Essa lição, nós vamos ler o nosso texto áureo, está em Efésios capítulo 2, versículo 11, e está escrito assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. E louvamos a Deus pela vida de todos vocês que estão conosco. Quero mandar aqui um abraço ao nosso amigo Xisto, que nos acompanha direto aqui através dessa emissora, e a todos os irmãos que carinhosamente nos dão a honra de entrar na sua casa para juntos louvarmos a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Está comigo aqui mais uma vez o professor Joás, e nós vamos trabalhar essa lição hoje, que é uma lição muito importante. Eu acredito que até finaliza a lição passada, a lição 5 que nós estudamos, né? Fecha esse assunto. Isso, fecha aí o capítulo 2, né? Verdade. 2 versinhos só do capítulo 2, né? Interessante que nós ficamos 4 lições no capítulo 1 e agora 2 lições já no capítulo 2, né? E a gente vê a profundidade desses textos paulinos, né? É muito profundo. Vamos lá então? Vamos lá. Beleza. A nossa introdução, e depois nós vamos estudar o capítulo 1, que está dividido em 4 subtópicos, e no decorrer nós vamos falando aí. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados contra a promessa e sem esperança e sem Deus. São a 4ª e 5ª privação aí. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Professor, aqui Paulo faz uma comparação quase que vamos falar assim, com o compêndio que ele escreve aos Gálatas, falando aqui desse tema circuncisão e incircuncisão. Aqui ele fala especificamente de uma aliança desse homem com Deus ou não, né? Deus fez uma aliança com o povo, né? E a circuncisão era o sinal dessa aliança, né? Uhum. E assim, a aliança de Deus é só com quem tem esse sinal, com quem tem esse pacto, né? E assim, quem está fora disso está privado de todas essas bênçãos aqui, né? Está privado de muita coisa. É grave você estar sem Cristo, você está separado, alienado à promessa que ele fez a esse povo, né? Sem a esperança, sem Deus no mundo, né? Conforme está aí nesses 2 versos da leitura bíblica de hoje. Verdade. E vamos trabalhar esse assunto então. Capítulo 1, chamados incircuncisão. Nós demos aqui uma visão panorâmica do que vai ser a lição. Agora nós vamos dar uma esmiuçada aqui conforme o tempo nós temos aqui. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como se incircuncisos. Então já tinha um certo preconceito dos judeus aí com relação aos gentios, pelo fato da aliança e a não aliança, né? Então já tinha isso. Quando o evangelho chega aos gentios, Paulo então começa a trabalhar esse tema no meio dos gentios e a proliferação do evangelho. Esse sinal aí externo da aliança, né, ele meio que é exclusivista, né? Você não faz parte da aliança, então você está, né, excluído da aliança, excluído do pacto, né? Uhum. Então o acesso a esse pacto, a essas bênçãos de Deus, as promessas todas que são para quem está dentro da aliança, né?
quem não tem a aliança, quem não é circuncidado, os incircuncisos, né, estão fora disso tudo. Verdade. E nós vamos ver aí o que isso traz de lição espiritual para nós, né? Até agora nós estamos falando disso aqui na íntegra, o que era a circuncisão e a incircuncisão. Mas depois nós vamos fazer uma correlação disso aí, trazendo isso para o lado espiritual, que tem muito a ver, e Paulo faz uma analogia dessa circuncisão e incircuncisão quando ele escreve aos Gálatas. Nós vamos ver isso aí. Ponto 1. O conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então nós vamos ver duas coisas aqui, professor. Primeiro, essa questão da circuncisão, o que era e quando ela era feita. Todos os verbos aqui estão no passado, né? Uhum. Pertencia ao povo da aliança, era um sinal, né? Mas assim, era feito ao 8º dia. Mas isso é praticado até hoje pelos judeus, né? É bom lembrar, né? Sim. E alguns cristãos, como os coptas e os ortodoxos, né? Os ortodoxos etíopes, né? Alguns cristãos que adotaram esse método, né? Mas fora os judeus e esses cristãos, né? Os cristãos coptas e os etíopes, né? Os ortodoxos etíopes, tem os muçulmanos que também praticam, né? A Brit Milá dos judeus, né? Mas especificamente falando do judeu, né? Eles ainda fazem isso do mesmo jeito que está prescrito na lei até hoje, né? Eles ainda consideram os outros povos, né? As nações, né? Os goim, os gentios incircuncisos, né? Eles estão alheios às promessas dessa aliança. Então é uma coisa que é praticada ainda. Aqui está tudo no passado assim, mas eles ainda fazem isso, ainda tem esse ritual, né? Ainda tem esse sinal externo do pacto, né? Da aliança com Deus. Essa circuncisão, talvez alguém que está em casa não está tendo acesso a essa informação a primeira vez, né? Era praticamente uma operação, uma cirurgia simples de fimose. Né? Assim, nós estamos mais familiarizados com isso, sim, né? Sim. É bem aproximado, né? Bem aproximado. Só que bem feito de uma forma bem mais arcaica, né? Bem mais simples, sim. Né? E com a criança logo na primeira semana, né, de vida. Então era assim. Eu já li um documentário, professor, que assim, é uma coisa científica, e é bom a gente falar isso, porque a Bíblia também é um livro científico. Tem muita gente que discorda, fala que não é e tal. A Bíblia é a palavra de Deus. E é também um livro científico. Tem textos aqui que se comprovam pela ciência. Né? É higiênico, né? Higiênico. Essa circuncisão, ela era feita no 8º dia, exatamente quando praticamente todas as vitaminas do corpo estavam completas, e principalmente a vitamina D, que produz uma cicatrização avançada, e a criança ela não sofreria tanto mal por ser nesse 8º dia. Talvez se fosse no 7º dia não daria certo, mas no 8º já tem esses componentes no organismo que recompõem essa perda de sangue, essa dor que é insuportável, né, por ser de forma arcaica. Isso aí, né, nesse 8º dia aí, né, a cicatrização, o processo todo é bem mais tranquilo, né? Um judeu prosélito, por exemplo, né, se eu me converter ao judaísmo agora, eu teria que fazer, aí seria um processo bem mais complicado, doloroso, né? A cicatrização seria mais complicada, tudo mais. Então vamos lá, era feito no 8º dia. Isso não era também, vamos falar assim, não era um descaso. Descaso que eu digo assim, não era por acaso fazer no 8º dia. Havia uma prescrição na lei que o próprio Deus, ele ordenara que fizesse dessa forma. Fizesse com a criança no 8º dia e era feito dessa forma. Então havia uma prescrição na lei. Gênesis 17, né? Quem tiver curiosidade, só lê lá. Verdade. Pelo menos os 12 primeiros versos. Né? Muito bom. 2. O significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança
de purificação requerida ao povo escolhido. Então aqui o próprio escritor, o próprio Paulo, já começa a fazer uma analogia entre a lei e a graça, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele começa a fazer uma analogia e deságua, faz uma simbologia a essa circuncisão, né? Tanto é que você vê na cultura judaica, assim, você vê de forma geral, tudo que eles consideram um ato de aliança, né, próprio de pessoas que têm aliança, né, eles tratam com o mesmo respeito, com a mesma reverência. Por exemplo, para eles o sexo é uma aliança, né? Então o leito matrimonial é algo santo, né? Para eles almoçar junto é uma aliança, né? Você só almoça junto com quem tem aliança com você, você só traz para sua mesa. Então a mesa é um lugar de aliança. Então era até assim, muito ruim um judeu, né, um circunciso, almoçar, né, estar à mesa junto com um incircunciso. Tanto é que essa acusação sofrem alguns apóstolos lá em Atos 11, né? Tem esse tom pejorativo, né? Apontam para eles: vocês comem com incircuncisos, vai querer pregar para nós, né? Então é pejorativo mesmo, porque não se faz aliança com quem não tem aliança, né? Isso aqui era ao pé da letra. Isso. Ao pé da letra. Vamos correr. 3. Circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas vem de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Eu achei muito bacana esse texto aqui, muito legal. Ele faz referência à nova criatura, né, o termo que Paulo usa aos Gálatas 6,15, né? E a circuncisão do coração, né, ele usa o termo lá em Romanos 2,29. E quando ele fala lá em Romanos 2,29 de que a circuncisão verdadeira é essa, a do coração, ele está fazendo referência à lei de Moisés, né, Deuteronômio 10,16. Né? Eu deixei na minha Bíblia aqui engatilhado, né? Se você ler o contexto, né, o verso 15: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, é mandamento, né? Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Né? Essa circuncisão do coração é mandamento, assim como a circuncisão do prepúcio, né? A Brit Milá o mesmo Moisés que deu um mandamento, trouxe um mandamento a conhecimento do povo, trouxe o outro. Verdade. Né? Então, Paulo vai requerer esse texto, né, e vai falar: vocês se orgulham tanto dessa circuncisão aí, né? A circuncisão verdadeira é a do coração, né, a interior. Nós até entramos no ponto 4, no subtópico 4, que é a circuncisão na nova aliança. Isso gerou uma discussão muito forte a ponto de gerar o primeiro concílio da história, né? O primeiro concílio. Paulo, por exemplo, pregava para os gentios e os demais apóstolos pregavam para os judeus. E os gentios vinham para a igreja da forma que eles estavam vivendo lá. Claro que eles passavam por Cristo e eram convertidos, mas eles não tinham a prática dos judeus. Isso trouxe uma discussão muito grande. Aí então, no primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, ficou estabelecido algumas normas e foi revelado a eles essa questão da circuncisão na nova aliança. Ou seja, aquele ritualismo para os judeus, para os gentios, não funcionava. Eles tiveram um problema, né? Problema muito bom, né? Sim. A ordem de Jesus era para pregar a todos os povos, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, né? Então, como é que ia fazer com todos os gentios que viessem, né? E de repente a igreja se encheu, né? A comunidade dos salvos, né? A seita do caminho se encheu de gentios, né?
como é que faz? Vai circuncidar todo mundo? Né? Agora eles são judeus cristãos, né? Então teve esse primeiro concílio, né, de Jerusalém, ficou estabelecido lá que não ia exigir isso deles, né? Apenas que se abstivesse de carne sufocada, aquelas recomendações, né, que são, a gente conhece bem até hoje, né? Então essa coisa da circuncisão, né, ficou estabelecido que a circuncisão é essa, a do coração, né? Você vem a Cristo, ele começa uma mudança interior, né? O exterior não tem tanto efeito quanto o exterior. E interessante que no tópico 2, o sentido religioso da circuncisão, a circuncisão lá no Antigo Testamento para os judeus já apontava para a santificação. E a gente vê esse processo da santificação quando Paulo escreve praticamente aos Romanos, e ele trata desse assunto assim com muita propriedade. Isso traz uma temática muito legal para essa questão, fazendo uma analogia dessa circuncisão e da incircuncisão, ou seja, aquele que se santifica e aquele que mantém na vida de pecado, na vida de devassidão. Isso é muito legal destacar também. Capítulo 2, professor, nós vamos lá. Estranhos ao concerto da promessa. Aqui nós estamos falando dessa lição, só reforçando aí para os nossos ouvintes, aos irmãos, a todos que nos acompanham, que nós estamos falando dessa lição hoje, dessa lição de número 6, a situação dos gentios, né, em relação a promessa de Deus, né? O tema da lição é a condição dos gentios sem Deus. Sem Deus, a situação complica muito. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Ou seja, no Antigo Testamento, quando a pregação iniciou, ainda Jesus nasceu, é bom lembrar isso, Jesus nasceu no período da lei, e a lei durou de Moisés até João Batista, então Jesus nasceu num período em que a lei ainda estava em vigor. Claro que com a morte de Jesus inaugurou-se um novo tempo, que é o período da graça, mas é bom lembrar também, professor, que a graça não invalidou a lei. A graça veio nos dar condição de cumprir a lei, né? E é bom a gente lembrar disso. É claro que nós não estamos naquele período da lei, mas se a gente olhar os dois mandamentos, os dois grandes mandamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, se a gente analisar esses dois grandes mandamentos, nós vamos ver que todos os outros 8 mandamentos que compõem os 10, se resumem nesses dois. E é muito interessante a gente falar disso também, né? Sim, Jesus resumiu tudo aí no grande mandamento, né, que é amar a Deus, né, de todo o coração, de todo o entendimento, né, com todas as forças, e amar o próximo como a ti mesmo. Para quem pensa além dos 10, né, 613, né, você pode resumir todos eles nesses dois, né? Os dois englobam isso tudo, né? Então Jesus sintetizou muito bem a lei, né, esse concerto. Verdade. E por falar da lei, a lei vai de Êxodo capítulo 19, que é a promulgação da lei, até o 27º capítulo de Levítico, né? É um compêndio muito grande, né? Tem bastante coisa. Nossa, e bastante coisa útil para nós, né? Ao contrário Verdade. do que alguns pensam, né? Verdade. Tem muita gente que pensa que isso está invalidado, que isso não vale mais nada. Pelo contrário. É a palavra de Deus e continua viva e eficaz. Ponto 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Então, Paulo está falando aqui da pregação do Evangelho. Paulo está falando do que o Evangelho proporciona na vida daqueles que ouvem e aceitam essa mudança de Cristo na vida deles. E Paulo também está fazendo uma comparação daqueles que rejeitam a pregação do Evangelho e rejeitam a ação de Cristo. Então, por isso que ele fala nesse contraposto aqui, estranhos ao concerto da promessa. Estranhos porque não aceitam, não querem, não vivem as promessas de Deus e acabam se tornando inimigos de Deus. Sim, Jesus usa um trocadilho com a mulher samaritana, né, João 4:22, ele fala que a salvação vem dos judeus, né? Ele está falando dele mesmo, né? Ele é um judeu, né? E ele é a salvação. Né? Vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação, nós adoramos o que conhecemos, que a salvação vem dos judeus. Né? Muito bom. Então ele está falando dele mesmo. Então, se você não é judeu, você não sabe sobre quem é esse Messias, a que ele veio, né? O que ele veio fazer, né?
quem não é judeu não se preocupa com o assunto Messias, né? Então ele é o Messias dos judeus. Verdade. Né? Acontece que os judeus rejeitaram, né? Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, né? Então ele foi posto como rocha de esquina, pedra angular, né? Os edificadores rejeitaram e não ficou sem proveito, né? Ele não veio à toa, né? Ele veio fazer o que fez, né? E foi muito proveitoso o que fez, alcançou a nós gentios, né? Verdade. E continuando aqui, professor, no tópico segundo aqui, separados da comunidade de Israel, no versículo 12 nós vamos ver que Paulo faz essa afirmação, né? Ainda no versículo 12 o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencer à comunidade de Israel. É claro que ele estava falando aqui de uma exclusão por não pertencer à nação de Israel, exatamente dessa simbologia que apontava para o Messias. O gentio não conhecia isso, mas o judeu sabia muito bem o que era isso. Sabia lá de Gênesis 3,15, de Isaías 9,6, de Isaías 7,14, de Isaías 53, do Salmo 22, de Jeremias, que falou que nenhum dos seus ossos seria quebrado, e mais uma série de coisas. Que ele iria nascer na menor cidade, Belém, Efrata. Então o judeu conhecia tudo isso aqui. E se a gente pensar nisso é bacana, porque a gente acaba descobrindo a nossa dívida para com os judeus, né? Nós temos uma dívida com eles. Né? Nós não conheceríamos o Cristo não fosse eles, né? Porque o Cristo é judeu, o Messias dos judeus, né? O ungido dos judeus. Então, embora a promessa feita a Abraão, né, era a promessa que abrangia um povo, né, aquele do filho da promessa, né, aquele povo, né, logo aqui é citado Gênesis 17, né, 17, que é a bênção de Deus sobre a descendência de Abraão, né, esse povo de Israel, esse povo judeu. Mas se você avançar o texto, Gênesis 18, aqui é 17, se você ler o 18, você vai ver Deus falando que em Abraão seriam benditos todos os povos da terra. Então nós já estávamos lá na promessa também. A gente estava alheio à promessa porque a gente não tinha acesso, a gente não tinha o conhecimento da promessa. Graças né? a Deus. Mas nós já estávamos lá no plano de Deus. Né? E você destacou um negócio muito importante e eu quero falar direcionado a você que está nos ouvindo. Quando você falou da lei, a lei veio depois de Abraão, não foi? Isso. Abraão, Moisés. Vamos na sequência. Abraão, Isaac, Jacó, né? E depois de muito tempo vem Moisés. Isso. Ou seja, a lei veio com Moisés. E Abraão experimentou a graça antes da lei. Olha só. E nós estávamos nessa promessa. Olha, uma promessa bem antes mesmo da lei ser promulgada e dada ao povo. Isso é muito importante. Abraão foi justificado porque glorificou a Deus. Está escrito isso. Exato. Né? E lá em Hebreus capítulo 11, Abraão aparece lá como o pai da fé, né? Pai da fé. O pai da fé. Muito bom. Professor, nós já acabamos falando do ponto 3 aqui, alienados aos pactos das promessas. Alienado exatamente porque não conhecia, não tinha acesso a essas informações. Agora, uma vez que o gentio, né, nós gentimos, tivemos acesso a essas informações e cremos no Cristo, no Messias, essas bênçãos se tornou abertas a nós, se tornou possíveis a nós, e nós estamos desfrutando dela. Alienados, né? O termo é bacana. Se a gente estava alienado, a gente estava deslocado, a gente estava absorto, né? Distanciado, estranho, né? A promessa era estranha para nós, né? O pacto era estranho para nós. A gente estava distanciado do pacto, né? Mas ao ouvir sobre a mensagem do Evangelho, né? Que aponta para o Messias, né? Que fala do Messias e do que ele fez, da sua obra, né? Nós fomos enxertados nesse povo do pacto, né? Nós passamos a fazer parte desse povo de Deus, né? Passamos a ser povo de Deus também, né? E automaticamente a gente passou a ser co-herdeiros com eles, né? Herdeiros de todas as promessas que Deus fez a eles, nós também fazemos parte. E engraçado que Jesus falou uma parábola de uma figueira plantada no meio de uma vinha. Eu sempre fiquei curioso com isso, e um dia eu fui estudar isso e descobri um negócio muito interessante.
Lugar onde se planta uva não se planta figueira. São duas, vamos falar, duas árvores totalmente diferentes, né? Duas plantações totalmente opostas uma à outra. Isso está falando exatamente de nós gentios plantados numa vinha. Nós não merecíamos estar lá, mas Ele nos plantou lá e numa terra fértil, uma terra para a gente dar fruto. E parece que figueira é um pouco, nesse sentido, parecido com abacate, né? Se você plantar um sozinho, provavelmente não vai dar fruto nenhum, né? Então, melhor do que arrancar, talvez seja plantar um outro do lado dele, que aí, não é? Aí os dois vão produzir, né, fruto. Tem algumas árvores que se comportam assim, né? E é muito interessante, professor, porque era um arbusto, né, vamos falar assim, no meio de uma coisa tão nobre. Ele era estranho, né? Era uma figueira, do lado uva, do outro lado uva para todo lado, e só está ele lá sozinho na figueira. Era a nossa figura, nós estávamos alheios às promessas, né? Nós passamos a fazer parte pela graça. Verdade. Nosso tempo está acabando. Vamos falar, dar uma sintetizada no capítulo 3 aqui, sem esperança, sem Deus. Claro que nós estamos falando aqui de uma condição humana distanciada de Deus, a forma que estava. Primeiro, desprovido de esperança. O gentio sem Deus, né, sem Cristo, não tinha esperança nenhuma. A esperança dele era a morte e mais nada. Não conhecia a verdade da salvação, né? Não conhecia a vida eterna. Estava distanciado de Deus, né? Então o futuro é incerto. Qual é o futuro de quem não conhece a Deus, né? É um futuro sem salvação, um futuro perdido. E além de não ter esperança, estava sem Deus no mundo. Aí é pior. Pois é. Aí é pior. Justamente não tem esperança porque não tem Deus, né? Agora, interessante, professor, que a gente está falando essa situação, mas há um remédio para isso, né? Há um antídoto para essa solidão, para esse distanciamento. E nós até falamos, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Como nós estamos falando dessa lição, desse homem que estava distanciado de Deus, é importante a gente destacar. De repente, alguém que está nos ouvindo está numa condição semelhante. Mas não é para ficar desesperado, é para saber que tem uma saída, tem uma solução, e essa solução está em Cristo Jesus. A condição era de calamidade, né? Não tem o que fazer, não posso fazer nada para mudar isso, estou perdido, condenado, né? Para o resto da eternidade. Né? Olha em volta, não tem saída, mas se olhar para cima tem, né? Verdade. Jesus, ele providenciou o escape, né? Verdade, e isso é muito interessante a gente falar. Conclusão: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos da esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todos sempre. Amém. Fechamos com... né? Nós falamos de um momento que o homem estava distanciado de Deus, mas graças a Deus que, como diz Malaquias 4:2, né? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E o sol da justiça nasceu e trouxe salvação debaixo dessas asas. Bênção, né? Muita maravilha. Queremos nos despedir, agradecemos a vocês por essa companhia, prometemos voltar numa oportunidade muito breve e quero fazer um pedido a todos nós, todos que estão me ouvindo. Vamos continuar orando pela nossa cidade de Caratinga, vamos continuar orando e intercedendo ao Senhor para que o Senhor intervenha no quadro de saúde, não só do nosso município, mas também do nosso estado de Minas Gerais, do nosso Brasil e em todo esse mundo onde nós, seres humanos, habitamos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.